O ciclo do fósforo é um processo que envolve a circulação desse elemento químico entre os seres vivos e o ambiente. O fósforo é importante para a formação de moléculas como o ATP, que armazena energia, e os ácidos nucleicos, que guardam as informações genéticas. O fósforo também é um nutriente essencial para as plantas e um componente dos fertilizantes. O ciclo do fósforo pode ser dividido em duas partes: o ciclo curto e o ciclo longo. No ciclo curto, o fósforo é transferido entre os organismos vivos, o solo e a água. No ciclo longo, o fósforo é incorporado às rochas e depois liberado por meio de processos geológicos. Veja como cada parte funciona. Ciclo curto. O fósforo está presente nas rochas em forma de íons fosfato. Quando as rochas sofrem erosão e intemperismo, os íons fosfatos são soltos no solo e na água. As plantas absorvem os íons fosfatos do solo e os utilizam para produzir compostos orgânicos. Os animais obtêm o fósforo ao se alimentarem das plantas ou de outros animais. Quando os organismos morrem, os decompositores, como as bactérias e os fungos, quebram a matéria orgânica e liberam o fósforo de volta ao solo e à água. Assim, o fósforo é reciclado entre os seres vivos e o meio ambiente. Ciclo longo. O fósforo também pode ser levado da superfície para o fundo dos oceanos, onde se depositam nos sedimentos. Com o passar do tempo, os sedimentos se transformam em rochas sedimentares que contêm o fósforo. Essas rochas podem ser trazidas de volta à superfície por meio de movimentos das placas tectônicas que causam levantamento de montanhas. Nessas montanhas, as rochas sofrem novamente erosão e intemperismo e o ciclo se reinicia. O ciclo do fósforo é mais lento do que o ciclo do carbono e do nitrogênio, pois não há uma forma gasosa desse elemento que possa circular aí pela atmosfera. Além disso, o fósforo é um recurso limitado da natureza, pois a maior parte dele está preso nas rochas. Por isso, é importante evitar o desperdício e a poluição desse elemento, que pode causar desequilíbrios ecológicos, como a eutrofização das águas. Professor, eu não entendi muito bem o que é o ciclo do fósforo. Você pode me explicar melhor? Claro, meu caro. Explicarei. O ciclo do fósforo é um processo que envolve a circulação desse elemento químico entre os seres vivos e o ambiente. O fósforo é importante para a formação de moléculas como o ATP, que armazena energia, e os ácidos nucleicos, que guardam as informações genéticas. O fósforo também é um nutriente essencial para as plantas e também componentes dos fertilizantes. E como o fósforo se move entre os seres vivos e o ambiente, professora? O ciclo do fósforo pode ser dividido em duas partes: o ciclo curto e o ciclo longo. No ciclo curto, o fósforo é transferido entre os organismos vivos, do solo e a água. No ciclo longo, o fósforo é incorporado às rochas e depois liberado por meio de processos geológicos. Como assim, professora? No ciclo curto, o fósforo está presente nas rochas em forma de íons fosfatos. Quando as rochas sofrem erosão e intemperismo, os íons fosfatos são soltos no solo e na água. As plantas absorvem os íons fosfatos do solo e os utilizam para produzir compostos orgânicos. Os animais obtêm o fósforo ao se alimentarem das plantas ou de outros animais. Quando os organismos morrem, os decompositores, como as bactérias e os fungos, quebram a matéria orgânica
e liberam o fósforo de volta ao solo e à água. Assim, o fósforo é reciclado entre os seres vivos e o ambiente. E o ciclo longo, professora? No ciclo longo, o fósforo também pode ser levado da superfície para o fundo dos oceanos, onde se depositam no sedimento. Com o passar do tempo, o sedimento se transforma em rochas sedimentares, que contêm fósforos. Essas rochas podem ser trazidas de volta à superfície por meio de movimentos das placas tectônicas que causam o levantamento de montanhas. Nessas montanhas, as rochas sofrem novamente erosão e intemperismo e o ciclo se reinicia, entendeu? Nossa, que interessante, professora! Então o fósforo é um elemento que está sempre em movimento, mas de forma bem lenta, né? Exatamente! O ciclo do fósforo é mais lento do que o ciclo do carbono e do nitrogênio, pois não há uma forma gasosa desse elemento que possa circular pela atmosfera. Além disso, o fósforo é um recurso limitado na natureza, pois a maior parte dele está presa nas rochas. Por isso é importante evitar o desperdício e a poluição desse elemento, que pode causar desequilíbrios ecológicos, como a eutrofização das águas. Eutrofização, professora? O que é isso? Eutrofização é um fenômeno que ocorre quando há um excesso de nutrientes como fósforo na água. Isso favorece o crescimento de algas e plantas aquáticas que consomem o oxigênio dissolvido na água e prejudicam aí a vida dos outros organismos. A eutrofização pode ser causada por fontes naturais ou antrópicas, como esgotos domésticos, a agricultura e a indústria. Entendi, professora, entendi. Então, o fósforo é um elemento muito importante, né, professora? Mas que também pode ser perigoso se não for usado com cuidado, não é isso? Isso mesmo, muito bem. Você aprendeu bem o ciclo do fósforo, parabéns. Obrigada, professora. Você é um ótimo professor. Muito obrigada. De nada, meu caro. Fico feliz em te ajudar e como. Mas, professor, o que é que esse fósforo daí tem a ver com aquele fósforo que a gente acende um fogão? Boa pergunta, Jéssica! O fósforo que a gente acende o fogão é um tipo de palito que contém uma mistura de substâncias químicas que produzem uma chama quando atritadas. Esse palito é chamado de palito de fósforo, mas na verdade ele não contém o elemento fósforo em sua composição. Olha que loucura! O fósforo é um elemento químico que tem o símbolo P e o número atômico 15. Ele é muito importante para os seres vivos, pois participa da formação de moléculas como o DNA, o ATP e os fosfolipídios. O fósforo também é um nutriente essencial para as plantas e um componente dos fertilizantes. O fósforo pode existir em diferentes formas, chamadas de alótropos. O alótropo mais comum é o fósforo branco, que tem uma aparência de cera e brilha no escuro. O fósforo branco é muito reativo e entra em combustão espontaneamente em contato com o ar, liberando uma fumaça muito tóxica. Por isso, ele é muito perigoso e deve ser armazenado em água ou em ambiente sem oxigênio. Outros alótropos do fósforo são o vermelho, o preto e o violeta, que têm propriedades físicas e químicas diferentes do branco, do alótropo branco. No passado, o fósforo branco era usado na fabricação dos palitos de fósforo, mas isso causava muitos acidentes e problemas de saúde para os trabalhadores. Por isso, ele foi substituído por outras substâncias, como o sesquisulfeto de fósforo, que é menos reativo e mais seguro. Sesquisulfeto. Hoje em dia, os palitos de fósforos
são feitos de uma mistura de enxofre, resina, amido e um oxidante como o clorato de potássio. Essa mistura fica na cabeça do palito, que é feito de madeira ou papel. Quando o palito é riscado na lixa, o fósforo vermelho reage com clorato de potássio e produz uma faísca, que inflama a mistura da cabeça do palito e gera a chama. Portanto, o fósforo que a gente acende o fogão não é o mesmo fósforo que a gente estuda na química. Entendeu? Eles têm o mesmo nome, mas são coisas diferentes. Pois é. O fósforo é um elemento químico que existe na natureza em várias formas, que tem muitas aplicações. O palito de fósforo é um produto que contém uma mistura de substâncias químicas que produzem fogo por meio de uma reação química. O ciclo do fósforo é um tema que envolve a natureza e a ciência. O fósforo é um elemento químico que tem muita importância e relevância. Ele participa da formação de moléculas essenciais para a vida, como o ATP, que armazena energia, e os ácidos nucleicos, que guardam a genética. O fósforo também é um nutriente que as plantas precisam para crescer e um componente dos fertilizantes que ajudam a produzir o alimento. Mas como o fósforo se forma entre os seres vivos e o ambiente? Ele faz um ciclo bem complexo que pode ser dividido em duas partes. O ciclo curto é mais rápido e acontece na superfície da Terra. O fósforo sai das rochas e vai para o solo e a água. As plantas absorvem o fósforo, que o usam para fazer compostos orgânicos. Os animais se alimentam das plantas, obtêm o fósforo que precisam. Quando os organismos morrem, os decompositores entram em ação. Eles quebram a matéria orgânica, que libera o fósforo de volta ao solo e à água. Assim, o fósforo é reciclado entre os seres vivos e o ambiente. Mas ele também pode ser levado para o fundo dos oceanos, onde se inicia o ciclo longo. O ciclo longo é mais lento e envolve processos geológicos. O fósforo se deposita nos sedimentos e se transforma em rocha sedimentar. Essas rochas podem ser trazidas de volta à superfície da Terra por meio de movimento das placas tectônicas, que causam levantamento de montanhas. Nessas montanhas, as rochas sofrem erosão e intemperismo novamente, e o fósforo é solto no solo e na água, e o ciclo se reinicia. O ciclo do fósforo é mais lento do que o ciclo do carbono e do nitrogênio, pois não há uma forma gasosa, não há, desse elemento que possa circular pela atmosfera. Além disso, o fósforo é um recurso limitado na natureza, pois a maior parte dele está preso nas rochas. Esse elemento que pode causar desequilíbrios ecológicos. Um exemplo é a eutrofização. Por isso devemos cuidar bem do ciclo do fósforo e do seu equilíbrio. O fósforo, um dos elementos que circulam nos ecossistemas, é de imensa importância para a vida. Faz parte dos ácidos nucleicos, do ATP, dos fosfolipídios, além de constituir nos animais um componente mineral nos ossos e nos dentes. Em relação aos ciclos já estudados, água, carbono e nitrogênio, há uma diferença. Não existe, no caso do fósforo, minha gente amiga, um componente atmosférico. Em outras palavras, ele não é carregado por nenhum gás atmosférico e tende a ser reciclado de forma mais localizada do ecossistema.
Em sua forma inorgânica, o fósforo está presente na natureza, principalmente como íon fosfato. As plantas absorvem esse íon e o utilizam em seu metabolismo pela cadeia alimentar. Compostos orgânicos com fósforos são transferidos para os consumidores. Por fim, os decompositores devolvem o fosfato ao ambiente quando degradam substâncias provenientes da excreção ou da morte tanto de produtores como de consumidores. Uma certa quantidade de fosfato é constantemente adicionada ao ecossistema pelo intemperismo, processo que resulta na decomposição das rochas. No entanto, pequenas quantidades de fosfatos são também roubadas dos ecossistemas, pois são levadas pela água até os ecossistemas aquáticos, como os oceanos, onde se sedimentam e passam a fazer parte de rochas em formação. Aparentemente, contudo, o ganho e a perda de fosfato são processos mais ou menos balanceados na natureza. Até a próxima aula, minhas estrelas do conhecimento. Beijo!